Olá, galera! Hoje é dia de mais um Pod Cristo Adoradores, onde a fé encontra o propósito, Fabrício. Isso mesmo, e onde cada história ecoa com o chamado de Deus. Tudo bem, João? Tudo certo, graças a Deus, estamos aqui preparados para mais um episódio e muito feliz. Você tá Feliz, bem? mas tá maravilhoso, Você tá tá? bonito com essa camisa de São José aí, São rapaz. José é minha vida, né, cara? São Ó, José é o cara, né? foca ali, olha que coisa linda, gente. Não, focada Faz. tá bem visível, eu acho, né? A mãe, né? Meu Deus do céu! E hoje é dia 3 de dezembro e olha só, Fabrício, falta apenas 22 dias, sabe pra quê? Pra quê? Pro Natal, rapaz. Jesus tá vindo, cara. Tá chegando aí, hein? Tá chegando, tá pertinho ó, já. rápido como se fosse, assim, ó, a aurora. Com E certeza. detalhe, sabe o que é o melhor? É Hum. tempo de espera e silêncio interior e preparação pra quê? Pra receber Jesus Cristo. E nada combina mais com esse tempo do que falar sobre a vocação, né? Porque a vocação justamente é pra isso, preparação, né? Pra chegada do menino Jesus. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Rapaz, quem que é essa convidada aí? Ela é uma convidada abençoada por Deus. Abençoada por Deus. Tem uma história de vida muito linda Tem uma história de vida top. e uma vocação parecida, sabe com quem? Com quem, rapaz? Com Nossa Senhora. Nossa Senhora? Mas olha só, você Mas, viu? cara, então já tem spoiler, rapaz. Já, né? Bastante, então, ó, né? Então é por isso, com essa alegria que a gente quer receber aqui, sabe quem? Quem? A irmã Maria Maria Clara, Clara, do Instituto Filhas de Maria. Seja muito bem-vinda, irmã. Obrigada, meus queridos. Que alegria estar com vocês. São os adoradores de Cristo. Foram o primeiro ministério que eu encontrei aqui quando cheguei em Camboriú. E a alegria contagiante de vocês marcou minha vida, meu coração, a nossa história aqui, fundacional também, em Camboriú. Glória a Deus, olha só que maravilha, né? Mas, e eu me lembro assim, a gente até conversava nos bastidores, quando a irmã chegou aqui, nós tivemos essa oportunidade e ela conversou inclusive com a Giovana. É. Rapaz, conversou com a Giovana, conversou com a Elis, e já foi aquele carinho, aquele amor. Já, mais ou menos 2 anos, irmã, vocês já estão Sim, aqui. 2 anos. Por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Passou rápido, né? Passou bem rápido, meu Deus. Como pode? Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom. E sabe o que é melhor? A vocação sua, irmã, encaixa perfeitamente com o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo do advento que nos lembra a prontidão de Maria. Coragem em dizer o seu sim. É tão lindo ver como vocês trazem essa beleza para a nossa cidade. Volta e meia a gente vê essas irmãs já todas lindas de branco, caminhando. Todas juntinhas, né? Aí agora, hoje ali eu já sei quem que são. É o Instituto Filhas de Maria, que estão caminhando, abençoando, rezando pela nossa cidade. E aí, inclusive, elas estavam chegando, elas vêm caminhando assim, oh, Senhor Deus, ela já vem, já para tudo assim, sabe? Parece que o tempo para e aí elas estão caminhando, até os carros param, na faixa de pedestre não param pra gente. É. Quando as irmãs estão atravessando, para até helicóptero em cima. Para. Glória a Deus. Irmã, e assim, vamos começar esse bate-papo maravilhoso. E eu queria perguntar pra você, como começou esse despertar da sua vocação, desse chamado que você tem até hoje? Fazem 23 anos que eu sou religiosa. Vai fazer agora em fevereiro, mas a gente já conta, né? 23 anos de vida religiosa e passa muito rápido. E nunca me cansei de ser feliz, porque ser de Deus é isso, né? E ser santo, eu fico sempre com essa frase de Dom Bosco, né? É ser feliz. E é isso mesmo, a vocação é a plena realização da vontade de Deus na sua vida. E não tem como, né? Por mais que sejam os desafios, as tribulações que toda vocação passa, quando nós estamos na vontade de Deus, é a alegria. Porque é a presença de Deus e a vontade de Deus na nossa vida, então não tem como, né? A tristeza, o abatimento dominarem, né? Se a gente está na vontade de Deus. A minha história vocacional, ela começa muito cedo, e com 12 anos de idade, e a minha mãe foi participar da ordem secular das Carmelitas Descalças. Eu não sabia que tinha um convento na minha cidade das Carmelitas. E minha mãe, ela voltou com um livro para casa que chama Não Morro, Entro na Vida, que são os últimos relatos autobiográficos de Santa Teresinha, que não é a história de uma alma, né? Então é ali as últimas palavras dela no leito de morte, os últimos meses dela de vida. E ela deixava na estante, eu pegava escondido, começava a ler e eu me intrigava muito aquilo, porque como que essa vida alegre, quem são essas? E tinha a foto dela ali, nas várias fotos, né? Que é uma das santas que tem mais foto na igreja, né? Santa Teresinha. E fiquei com aquilo na minha cabeça, mas que vida é essa? Quem são elas? Quem é ela, né? Santa Teresinha, que mexia tanto com o meu coração. E um dia, uma amiga da minha mãe, que era formadora dessa ordem terceira, que eu nem sabia o que era, né? E pediu se eu não podia tomar conta das crianças.
Então, vou, né? Não sei onde é, mas me levaram para lá, um lugar lá cheio de muros altos e tal. E ninguém me falou que era convento, né? Uhum. E eu fui tomar conta dessas crianças. E uma hora elas fogem ali do salão onde eu estava tomando conta e eu saio procurando para tudo quanto é porta, porque convento que mais tem é porta, né? A gente sabe. Daí, Depois a gente contou uma história. daí a gente foi atrás delas. Aí uma senhora falou assim, olha, elas estão ali no segundo locutório. Falei, o que será que é locutório, né? Quando eu entro, tá vozes ali dentro, tudo. Então tinha algumas pessoas ali dentro. E as crianças estavam ali dentro também. E a surpresa foi ver aquele monte de irmãs atrás da grade. Mas não é a grade que me surpreendeu, é a alegria delas. E eu vi que era a mesma roupa de Santa Terezinha. E eu só falava, meu Deus, elas existem. E as irmãs, eu não sei se riam de mim ou para mim, né? Eu acho que as duas coisas. E eu não conseguia falar tamanha a emoção de vê-las, né? E olhar assim, nossa, existe o que estava ali no livro, que eu via, e sobretudo a alegria que Santa Terezinha descreve da vivência ali do convento. Então eu fiquei curiosa por saber sobre um pouco mais, né? E um dia minha mãe, conversando com uma amiga, falou, eu tenho que marcar lá com Carmela, opa, é esse nome, é aquele lugar. E falei, mãe, me dá 5 minutos depois que você falar com a irmã que a senhora vai falar, né? Era a irmã Elizabeth. E um dia que ela foi, ela me levou 5 minutos no final. Aí eu só queria fazer uma pergunta para a irmã. Como vocês vivem? E a resposta dela bastou para mim a vida inteira. Ela disse, dentre bonito tudo que ela falou, mas a frase-chave, ela disse assim, a nossa vida é como da Sagrada Família em Nazaré. Eu acho que essa frase fala tudo, né? E tem tudo a ver com esse tempo, né, de advento, porque a gente vai meditar o mistério do Verbo encarnado, essa vida escondida de Deus feito menino, né? Então, ela me falar que a vida religiosa, a vida ali, né, carmelitana, da qual eu fiz parte primeiro, né, é a Sagrada Família, é aquela vida escondida do menino Jesus com Nossa Senhora e São José, essa vida. Eu falei, puxa, tá tudo aí que eu busco no meu coração e eu não sabia. Então, na hora que ela falou para mim isso, é como se tudo acalmasse dentro de mim e eu falo, poxa, encontrei meu tesouro, né? Encontrei meu lugar na Terra, né? Aqui, minha missão e tal. E aí, eu fiquei com aquilo no coração. Cheguei em casa, eu tinha muita vontade de ser médica. Sempre tive aquela coisa, né? E queria cardiologia e tudo. Então, bem pequenininha já queria aquilo, né? E diz minha mãe que era bem difícil tirar a determinação que eu tinha da cabeça. Só Deus mesmo, né? Pra eu tirar. Daí, cheguei em casa. Eu lembro que eu tinha o hábito de oração, porque aprendi com a minha mãe essa oração pessoal desde os 9 anos de idade. Então, o hábito de estar ali 1 hora com Jesus, rezando, conversando com Ele, né? Em oração pessoal. E nesse momento de oração pessoal com Ele, ali com 12 anos, eu falei, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Minha vontade é ser médica. Mas se o senhor quiser que eu seja outra coisa, que seja carmelita ou outra coisa, eu aceito. Mas eu queria que o senhor me dissesse agora. É bem assim. É reto e direto. Né? Fala Objetivo. logo, não me enrola não, né? Então, eu abri a palavra. E na palavra estava bem em destaque a palavra, né? Que Nosso Senhor fala para Davi, sobre aquele que ele construiu uma casa para Deus e tal. Então, ali, faz o que diz o teu coração, porque Deus está contigo. Nossa. E o meu coração, naquele momento, era muito forte, era um ardor muito forte para a vocação religiosa, né? Para o Carmelo e para aquela alegria das irmãs. Eu queria ser aquele testemunho de alegria, né? E que eu vejo isso na vida consagrada, né? Um testemunho da presença de Deus, da alegria de Deus. É como um jardim no meio de um deserto, né? A vida consagrada. E daí, eu voltei lá e falei para a irmã me acompanhar em segredo, porque eu não queria falar para ninguém. Por 1 ano, eu fiquei em silêncio e ninguém soube que eu era vocacionada. Até que eu soltei sem querer para minha mãe, aí ela espalhou, né? Para todo mundo. Então, desde os 12 anos, assim, eu não mudei de ideia, né? E sou muito feliz. Cheguei a pedir para o bispo da minha diocese natal, que ele é bispo de Guaxupé, né? Que já é emérito. E com muita graça ele lembra da história até hoje. Pouco tempo atrás eu reencontrei com ele. Ele me lembrava disso, muito corajosa de ir no Palácio Episcopal, pedir para entrar com 15 anos.
E ele falava para mim, Terezinha, uma só, né? Não deixou. Mas fui pedir, que queria entrar logo e servir a Deus, viver só para Ele, né? Mas entrei com 18 anos, mas não entrei no Carmelo da minha cidade, que foi onde eu conheci, que eu senti um chamado para outro Carmelo, então eu entrei no Carmelo de Franca, que é 1h15 mais ou menos da minha cidade, então é pertinho. E ali vivi desde 2003, eu entrei, né? No dia do meu aniversário de 18 anos, porque eu não queria esperar nem uma hora a mais, né? Então, se o mínimo é 18, tem que ser no dia do aniversário, né? Tá certo. Então, eu lembro que quando teve a minha entrada, a minha mãe olhou para o relógio e ela disse ali, para quem estava presente na entrada, foi a hora que ela nasceu. Nossa. Exatamente o mesmo horário, a porta se abriu e fechou. E muito, assim, a vida no claustro me ensinou muito. O Carmelo foi bem intenso com a vida de oração, a vida fraterna. E foi um aprendizado, uma bagagem imensa para que depois viesse esse chamado dentro do chamado, né? Que são as surpresas de Deus. Que ao longo de muitos anos, Deus ia falando devagar. Ia mostrando que Ele queria algo mais. E foi dando sinais e, ao longo do tempo, discernindo com os superiores e com o diretor espiritual, a gente chegou à conclusão que era necessário partir para a missão, que foi bem doloroso, porque, pensa, muito feliz de viver, né, a vida carmelitana com Jesus, com Maria, que realmente é a vida da Sagrada Família em Nazaré. Teria muito que contar, mas o podcast vai ficar curto, né? Mas é engraçado, sabe, irmã? É justamente para isso. Eu aqui prestando atenção no teu chamado, na tua vocação. Inclusive, uma das perguntas era saber, né, em que momento, para você ver como é de Deus, né? Você descobriu que era para ser uma consagrada e tudo mais. E o Senhor já foi colocando isso no teu coração. E é justamente para isso. Porque quem está em casa vai olhar, porque é para ser um espelho, uma vitrine. E vai se sentir inspirado. Às vezes, uma palavra é o que falta para quem está acompanhando e quem está assistindo poder ter coragem de dar esse próximo passo. E dentro da tua vocação, que é muito bonita, a gente sempre fala que vocação acertada é vida feliz, conta pra gente mais como é que surgiu o Instituto Filhas de Maria, como é que é viver a tua vocação diariamente dentro do Instituto. Então, o chamado do Instituto, como eu disse, ele veio ao longo dos anos num discernimento, mas começou quando eu tinha 15 anos. Foi bem antes. Ali eu já estava como vocacionada do Carmelo. E Deus, ele tem os planos dele. Logicamente, ele não vai pôr uma menina de 15 anos para fundar nada, né? Vamos dizer assim, né? Mas ele vai falando, ele vai mostrando, ele vai trabalhando no coração, porque tudo tem um plano de Deus, tudo é graça. E tudo tem um plano de Deus, um plano do alto que a gente é conduzido. Santa Edith Stein, ela fala, não sabemos para onde Deus nos leva, mas sabemos que Deus nos conduz. É bem essa frase de Santa Edith Stein, né? E se abandonar na vontade de Deus. Nós sabemos, né? E isso eu tenho uma certeza no meu coração, Deus, ele é só amor. E tudo o que ele faz é bom. Então, mesmo os contratempos, as contrariedades, as coisas todas que acontecem na nossa vida, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Amém. Porque ele conduz a nossa história. Então, eu vejo a mão de Deus em cada etapa, em cada coisa que eu fui vivendo, né? Dentro da clausura tinha um chamado que só eu guardava dentro de mim, eu nem entendi o que era, mas Nossa Senhora ia mostrando no meu coração, ainda falta uma coisa que eu te pedi. E eu lembrava daquilo com 15 anos, um chamado forte de abraçar a juventude. Eu pensei que, vou abraçar na oração, né, no Carmelo, e realmente eu rezava muito pelos jovens, mas era algo a mais, né, que Nosso Senhor já ia me colocando nos momentos de oração, assim, e com o nome Filhas de Maria. Eu falei, mas como vai ser isso? E já lá com 15, eu falei, bom, eu não faço nada sem a igreja. E eu queria tudo aquilo que Deus foi colocando no meu coração. Era um grupo, né? Eu não sabia se era grupo, se era movimento, se era comunidade, o que era aquilo. E daí eu falei assim, bom, vou partilhar primeiro com as amigas mais íntimas, as vocacionadas. E elas falaram, não, a gente tem que fazer isso, né? Vamos montar, né, um movimento, vamos começar assim. E a gente nem sabia como que a gente ia fazer. Eu falei, eu não faço nada sem a igreja. E daí eu lembro que o bispo diocesano ia na minha cidade no dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa de Ávila, e eu marquei uma audiência com ele.
E eu coloquei para ele toda a inspiração que Deus foi colocando, tudo aquilo que estava no coração, os pedidos assim insistentes de Deus na oração. Ele é um pai, né, Dom José Geraldo. E ele foi acolhendo aquilo, e ele falou assim, me acompanha, por favor. E eu lembro que ele me levou na sacristia do Carmelo e pegou o diretório litúrgico, mostrou com o dedo o nome de Dom José Carlos de Lima Vaz e falou assim, olha, eu não vou dizer nada ainda, mas você escreva para esse bispo aqui que é muito santo e muito mariano. E o que ele disser eu assino embaixo. Dom José Carlos já está no céu agora, né? E aí eu escrevi para Dom José Carlos, no dia 15 mesmo, escrevi para ele e mandei a carta logo pelo correio e nada da resposta. Falei, meu Deus, que coisa. Aí passou o tempo, escrevi de novo, falei, por favor, eu preciso da resposta do senhor para que o meu bispo me responda, né? É de Deus isso tudo, né? E fui colocando, tem a cópia da carta ainda que eu guardo. E ele me respondeu no dia de São João da Cruz. É muita coisa, não tem coincidências em Deus, não tem. E dia de São João da Cruz veio a resposta dele, que ele achava muito bonito, a forma que estava dando a sua comunidade, ele chamou já de comunidade, mas eu não disse nada de comunidade. E ele via como o projeto sendo uma inspiração de Deus. E ele foi dando vários conselhos ali na carta, e ele com minha bênção, e deu a assinatura episcopal dele, com chancelada, tudo. E daí eu mostrei para o Dom José Geraldo, ele falou, olha, se esse bispo santo disse que é de Deus, eu não tenho que nada questionar. Então tem a minha bênção, pode começar. Só que a gente não teve apoio do padre ali escolhido, não era o meu pároco, era o pároco da maioria das meninas, e ele parece que enxergava o que a gente não via. Para mim era um movimento de jovens e tal e só, né, e pronto, né, porque eu estava focada na minha vocação no Carmelo. Mas ele parece que via além. Ele, como que o bispo deixa que isso começar? Porque vocês são muito novas. E eu falei, mas não é comunidade, não. É movimento. Eu falava para ele. Ele, não, eu vou falar para o bispo parar com isso e tudo. A gente não entendeu nada. Mas Deus tem seus planos, né? Então, eu guardei tudo numa caixinha. Falei para Nossa Senhora, ela encontra alguém para fazer o que a senhora colocou no meu coração. Porque eu não consigo. E eu vou obedecer. Então, eu vou cuidar da minha vocação. Vou preparar minha entrada para o Carmelo e a senhora escolhe outra pessoa para levar isso aqui adiante. E ali na minha vida no Carmelo, eu não estava nunca pensando nisso, entreguei e pronto, né? Só que sempre, ao longo dos anos, vinha uma insistência interior, assim, você não fez o que devia fazer. E sim, Deus me mostrava jovens que precisavam ser atingidos. E eu falava, eu não vou fazer nada, eu não posso fazer nada. Eu tô aqui na clausura, eu não posso fazer nada, eu só vou rezar, Jesus, né? E a gente vai dando desculpas para Deus, e Deus vai aumentando os sinais, e vai aumentando aquela coisa, como apertando o coração, você precisa fazer. Eu achava tudo aquilo um absurdo. E Deus foi, ao longo dos anos, apertando de tal maneira o interior e os sinais e tudo mais, que, de verdade, eu conversei com outros fundadores, assim, dos vários que eu conversei, falaram que passaram pela mesma coisa. Eu achei que eu estava ficando doida. Eu pedi para fazer um teste psicológico. Eu fui fazer um teste mesmo. Falei, não, eu tô ficando doida. Porque era muito, assim, era demais. E a constância ia aumentando com o passar dos anos. Até que chegou em 17 anos de Carmelo, eu não conseguia mais guardar aquilo. Eu fui conversar com a minha superiora, que foi minha mestra de noviças há muito tempo. Então, é uma pessoa que conhecia minha alma de trás para frente, né? Quando eu falei para ela, ela não teve reação. Parece que ela não surpreendeu muito com isso, né? Porque ela conhecia a minha alma, minhas partilhas todas, né? Ela, olha, você não pode fazer nada, você está na clausura, mas reze para que Nosso Senhor suscite outra pessoa e você mostre como fazer para essa pessoa. Eu falei, mas é o que eu faço todos esses anos. Mas parece que Deus não muda de ideia. Eu não consigo convencer Nosso Senhor. Então, se a senhora conseguir me ajudar a convencer Ele, eu fico muito feliz, porque eu não quero sair do claustro, eu não quero. Mas foi de tal maneira aquilo dentro, que aí, conversando com o diretor espiritual, e ele analisando tudo por escrito, que ele pediu para eu escrever tudo, a gente achou por bem dar um tempo em outra clausura, né? Que é na clausura das beneditinas, porque é uma clausura sem grades, com alguns apostolados, né? Então, ali me ajudaria no discernimento. Se não era coisa da minha cabeça, se não era o lugar, se não era o quê, meu Deus do céu, né?
E os testes eram que eu sou normalíssima, equilibrada, tá tudo certo. Falei, não, tem alguma coisa errada, né? Tá tudo certo, Carmela. Não, Deus vira a gente do avesso. E a gente quer encontrar explicações humanas para aquilo que não tem explicação, né? E é bem isso que aconteceu com Nossa Senhora, né? Porque eu ia explicar o que o inexplicável, né? Não tem como, faça-se. E isso eu escutei da Raquel Carpenter, uma grande amiga, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Ela falava comigo ali no Mosteiro das Beneditinas e me ajudou muito. Ela falou assim, olha, irmã, vai chegar uma hora que você vai falar, faça-se. E deixa Deus fazer, porque ia aumentando os sinais. E se eu já era feliz no Carmelo, nas Beneditinas eu fiquei o dobro. Eu não sei como é possível, né? Conversando também com Moisés Rocha, ele falou assim, irmã, mas Deus chama a gente no auge da nossa realização e da nossa alegria. Ele não vai chamar a gente frustrada para fazer algo novo. Ele, partilhando a vida dele, foi a mesma coisa, assim, né? No auge da alegria, ele estava tudo certo na vida dele, Deus chama e ele nem sabe como fazer, como começar. E foi bem isso. Tinha uma inspiração lá atrás, que Deus foi confirmando e foi acrescentando e foi mostrando ao longo de anos. Depois, com conversa com o diretor espiritual há mais tempo, depois com a superiora, só falei a partir de 17 anos de Carmelo. E a abadesa do mosteiro ali, beneditino, começou a me ajudar no discernimento e ela colocava isso para mim, não tem como a gente não ver um chamado de Deus aqui, porque os sinais são bem escancarados. E Deus foi levando você e foi conduzindo para uma missão que você vai ter que realizar. Então foram vários conselhos, oração, e Deus ia confirmando também para as minhas irmãs ali de mosteiro esses sinais de Deus que eram muito visíveis. E, inclusive, a irmã Antônia uma vez chegou para mim e falou assim, olha, faz 3 meses que eu observo você e você tem uma luz no rosto que eu não sei explicar. É como se você encontrasse o que você estava procurando há muito tempo. Eu falei, minha irmã, que insensatez que é essa? Eu estou numa escuridão terrível. Eu não sei o que eu faço. Não sei pra onde vou. Eu não sei. Eu sei ela, não, irmã, mas o teu semblante, eu só sei dizer uma frase. Deus passou ali. Eu não sei o que é, mas Deus passou ali. Então as irmãs viam os sinais de Deus até mais claramente do que eu, né? Eu falei, meu Deus, e quando eu falei para a abadesa que, olha, não tem jeito, é algo muito forte, eu ia colocando para ela os sinais de Deus, e ela, filha, eu já esperava por isso. Porque é uma mulher de muita oração, Madre Miriam de Castro, ela foi essencial no discernimento da minha vocação. Aliás, para a gente discernir o chamado de Deus, a gente precisa ser acompanhado. Precisa ser acompanhado. E aquela mulher santa, né, a abadesa de tanto tempo ali naquele mosteiro, de muita sabedoria, ela foi me guiando assim, como uma palavra, uma bússola. E ali, por mais medo, porque não temos Maria, acontece com a gente também, né? Como vai se dar isso? Como que vai ser isso, né? É como o chamado de Abraão, vem, né? Me segue, vai para onde eu vou te mostrar, mas você não sabe como começar, é bem isso. Todas as fundações que a gente vai vendo e conversando, né, e Deus me deu a graça de conhecer vários fundadores, é bem isso. A gente sente o chamado, Deus fala, vai, eu estou contigo, eu te dou minha graça, aí a gente, sei lá, o que a gente arruma dentro do coração, que a gente fala sim, e a gente vai, não enxerga nada muitas vezes dentro, não sabe como vai ser, e é só um sim. Deus só quer um sim. O resto é Ele que faz. E ao longo desses anos, né, de missão, eu tenho visto muito isso. Deus só quis o sim, e o chão Ele vai dando. E Ele vai conduzindo, e Ele vai te fazendo encontrar pessoas, e lugares, e corações que vão te formando, vão te forjando, porque um fundador não nasce pronto, não. Ele vai forjando, e Ele me forjou no Carmelo, depois Ele pincelou ali nas Beneditinas, porque precisou daquele aprendizado maravilhoso daquelas monjas e discernir a vocação ali pelo modo que elas vivem. E agora, assim, nessa caminhada que a igreja fala, vai, igual o nosso arcebispo falou para mim, viva. A igreja quer que você viva. E a igreja vai selar isso para você, né, essa vida. Essa vida está produzindo frutos, então continua.
E eu não esqueço a partilha de Dom Wilson comigo, na última partilha que eu fiz com ele. Ele falou assim, irmã, o que Nosso Senhor fala para você em oração? Assim, quando você reza a tua oração pessoal com ele. Falei, resumindo numa palavra, ele, sim, continua. Continua. Ele, então, irmã, continue. Dom Wilson é um verdadeiro pai. Encontrei nele um abraço de pai, um estímulo, um amor à vida consagrada, assim, é um pastor, né? É um pai que estimula a gente a caminhar e a viver aquilo que Deus chama, né? Porque é só vivendo que a gente vai vendo o caminho mesmo, é só caminhando, né? Que se conhece o caminho. Que maravilha. Lindo testemunho, né? Nossa, cara. E é muita história, né? Porque acho que deve ter resumido um monte de coisa aí, né? E a gente fica meio magnético, né? Ele quer ficar sabendo que... Peraí, quer saber o próximo episódio? Né? E fica... É tanta história, né, irmã? Meu Deus do céu. Dá um livro, viu? Nossa Senhora. E como é difícil. Eu, pelo menos, eu tenho dificuldade de colocar tudo em poucas palavras, assim, a irmã... Fala com uma pureza, uma leveza, né? É lindo. E irmã, conta pra gente, hoje no Instituto... o que mais te traz alegria nessa missão de viver o Instituto Filhos de Maria? Meu Deus, assim, é difícil dizer, porque tudo na vida consagrada para mim é lindo. Tudo, tudo. Eu já falava isso desde o Carmelo para as irmãs, e eu achava tão bonito, às vezes que eu tinha que ir mais cedo, porque eu era cozinheira e ia dormir mais cedo. Como eu gostava de ouvir as irmãs rezando a salmodia. Eu não esqueço nas beneditinas também, nesse período, né, que eu fiquei ali com elas, quando estava no ofício do Natal, que é tudo em latim lá, que rezava, né? Eu não sei como que a gente entendia aquilo tudo, mas entendia na alma, né? E eu lembro que eu fechei o olho ali no meio do ofício, elas cantando aquele ofício natalino, e eu não parava de chorar. A irmã do lado falou assim, aconteceu alguma coisa, irmã Maria Clara? Eu falei assim, meu Deus, eu tô no céu. É algo assim, tudo fala muito. Tudo na vida consagrada vale muito. E fala muito. Mesmo as dificuldades, os desafios, né? Mesmo quando a gente fica enferma, que muitas vezes eu fiquei, né? Mas tudo ali Deus estava ensinando, Deus estava modelando. E cada coisa que a gente vive, né, na vida consagrada, porque nós vivemos na casa de Deus e nós vivemos para Deus e a vida que Jesus escolheu para si. Então, tudo fala, tudo. Desde o cozinhar ali para as irmãs, desde um varrer a casa, os momentos de oração, os momentos de fraternidade, os momentos de missão, porque é o Cristo que eu encontro no outro, né? Então, é isso que São Bento fala pra gente, né? Nossa espiritualidade como filha de Maria também é beneditina. Então, eu vou de encontro ao Cristo. O outro é o Cristo para mim. Então, eu tenho que acolhê-lo como ao próprio Cristo. Então, cada pessoa que chega para nós e a gente vê vidas reerguidas. Eu tenho, assim, tanta história, gente, né, ao longo dessa missão, saindo da clausura e entrando em contato com as pessoas. Cada história, cada restauração de vida, pessoas que estavam na lama, né? Encontrei uma pessoa, não esqueço, numa das missões, assim, vários lugares que chamavam para missão. Numa delas, uma moça entrou na igreja ali, eu estava atendendo, né? As pessoas que pediam direção espiritual, um conselho, alguma coisa assim, né? Então eu ficava no fundo da igreja atendendo. E uma moça, assim, toda vestida bem... assim, bem roqueira mesmo, né? Ela entrou ali e ela, ô freira, posso falar com você? Falei, pode. Aí ela sentou do meu lado e começou a falar, nossa, colocou ela lá no auge, né? Assim, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E eu olhava nos olhos dela um vazio. E eu fui escutando tudo aquilo, nada a ver com o que ela falou. Eu falei assim, você quer mudar de vida? Aí ela se sentiu bem desafiada, ela, quero. Eu falei assim, então tá bom, eu vou começar a te ajudar. Vamos fazer um exame de consciência aqui. E sabe aquele padre que está sentadinho ali na frente? Uma fila de confissões, ele estava atendendo lá na frente. Sim, vai lá e confessa tudo para ele. E você vai receber o perdão de Deus e você vai receber uma vida nova. Você acredita nisso? Você quer isso? Ela, eu quero. Eu falei, então vamos. Eu comecei a falar para ela assim, ao contrário do que ela falou para mim. Ela foi murchando assim, mas uma contrição mesmo, eu sentia no coração dela. E ficou por isso. Eu falei, ela foi embora, obrigada, viu, freira? E saiu. Eu falei, Jesus, ele lá exposto lá no altar, cá entre nós, sei não, né?
Sei se ela vai... Sei não, hein? Sei se ela vai confessar, não, né? Mas tá bom, né? Eu vou rezar por ela. Falei, toma conta, Senhor, porque é tua filha. Restaura a vida dela. Fui rezando por ela, né? Quando passou mais ou menos 15 dias, eu tava ali de novo atendendo. E ela tava... Outra pessoa reconheci pela voz dela, porque o rosto era totalmente diferente. Ela tava com o nariz quebrado, então ela tava meio enfaixada. Então, a roupa diferente, tudo diferente, né? Eu falei, oi, tudo bem? É você mesma que veio aqui 15 dias atrás? Sou eu. Eu preciso falar com a senhora. Eu falei, o que aconteceu? Então, antes dela ir embora, eu dei uma medalhinha milagrosa para ela. Eu falei assim, pede ajuda para ela. Né? Toda vez que você precisar, segura essa medalhinha, usa essa medalhinha, pede ajuda de Nossa Senhora. Ela, tá bom. Né? Aí foi o que eu falei, cá entre nós, Jesus, acho que, não sei não, né? Só Nossa Senhora para dar jeito, né? Eu pensei. Por isso que eu dei a medalhinha ali para ela, né? Mas ela estava vestida diferente, com a voz mais baixa, mais suave. Tá, com o rosto quebrado, né? Falei, o que aconteceu? Ela, eu vou falar desde o começo. A senhora não tem dimensão de como eu cheguei aqui. Na verdade, eu estava indo matar uma pessoa. E no meio do caminho, eu encontrei um santinho de Santo Antônio. E a igreja que eu estava era de Santo Antônio, né? Ela falou assim, então, como eu gosto de Santo Antônio, quer saber, antes de eu ir lá, eu vou lá na igreja primeiro. É bem louco isso. Aí ela pegou e entrou e viu que eu estava atendendo uma pessoa, outra pessoa, ela achou muito curiosa, aquela freira de branco ali no fundo, atendendo, o que será que as pessoas falam com ela? E ela falou assim, posso falar com você, né? E a senhora me desafiou, olhando bem nos meus olhos, né? Você quer mudar de vida? E aquilo que a senhora foi me falando, aquilo foi entrando no meu coração e foi me revirando. Eu falei, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de vida. Eu só falava isso, preciso mudar de vida. Daí eu realmente fui no outro dia lá, com o papelzinho, com o exame de consciência lá. E eu fui confessar com aquele padre. Ele pôs a mão na minha cabeça ali depois e eu senti algo dentro e eu não quero mais aquela vida. Aquela pessoa que eu ia matar, hoje eu tô junto com ela. Ai, Deus. Caraca. Né? Eu disse para essa pessoa, né? Ela falou, eu disse para essa pessoa o que eu ia fazer, eu pedi perdão e eu tô junto com ela. Então, tá tudo bem mesmo. Tão bem que eu tô assim porque eu fui atropelada e eu não consigo ter raiva da pessoa que me atropelou, porque a pessoa tava errada. Eu já tô sem dinheiro e tive que ir pro hospital. Eu só lembro de uma coisa, irmã. Quando o carro me pegou na rua, eu segurei a medalha e eu lembro de só dizer assim, Senhora dessa medalha, me ajuda. Porque eu não lembrava o nome de Nossa Senhora das Graças, né? Senhora dessa medalha, me ajuda. Né? E a gente tá no mês de novembro, né? Acabamos de passar recentemente, assim, né? A festa de Nossa Senhora das Graças, né? Agora, hoje é dia de São Francisco Xavier, então um grande missionário, a gente falar essas histórias de missão é bom demais, né? Então, tão pertinho, assim, que a gente tá da festa de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Então, essa história, e quem duvida, né? Pode comprovar na própria vida. Como que mudou a vida dessa pessoa, né? A ajuda de Nossa Senhora ali, que usa a gente como um canalzinho mísero, um instrumento de Deus, a gente não é nada. Mas ela falou para mim que foi realmente a presença ali e a escuta e aquela estender a mão para ajudar ela a mudar de vida que fez com que ela levasse aquele chacoalhão interno, né? A gente pensa que missão, muitas vezes, é só dar comida para os pobres, isso é muito bom, tem que ser feito. Mas Nosso Senhor colocava muito, desde muitos anos para mim, né, que muita gente perece por falta de conhecimento. Muita gente perece pela falta da palavra dele, porque não tem quem chegue até lá e anuncie. Então, o nosso carisma ele é esse ir ao encontro que ele suscitar. A gente tem que sair. Né? E aquelas palavras do Papa Francisco mexeu muito comigo na Jornada Mundial da Juventude. Eu estava na clausura ainda. E ele falava, eu quero que saiam mesmo, que vocês se machuquem, né? E falem, e levem o evangelho, né? Saiam pelas ruas. E aquilo me revirava do avesso, né? Muitos anos Jesus já estava virando, né? Tudo isso para poder sair e anunciar. Aquilo tudo que ele fez beber ali ao longo de tantos anos, nessa fonte belíssima e espiritual que é o Carmelo, né? Que é algo magnífico. Né, a fonte carmelitana, né, dos grandes santos da igreja, são doutores da igreja,
que nos iluminam. Então, bebendo tudo aquilo e dessa vida de oração, adoração, escondimento com Jesus, que é a vida de Nazaré, e ele colocar agora para a missão, né? Levar, ser luz para as nações, né? E nos chama na simplicidade de Nossa Senhora a ser luz, né? No silêncio, na simplicidade, somente às vezes uma presença, na escuta, no acolhimento. Então, tudo isso que o mundo hoje precisa, né? Da presença de Nossa Senhora, ser essa luz para aqueles que se aproximam de nós, e a gente ir ao encontro daqueles que estão afastados e trazê-los de volta para a Mãe Igreja. De forma muito corajosa, até é um gancho, né? É um gancho desse próximo tema. Se fosse para dar um conselho hoje, de forma muito corajosa, irmã, porque como a gente já havia falado no início, né? A gente precisa ter coragem, às vezes, de falar a verdade, e às vezes a verdade dói. E às vezes tem alguém em casa precisando desse conselho, desse conselho que pode vir de ti hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já vai inspirando, e pela intercessão da Virgem Maria. Se fosse para dar um conselho para quem está assistindo o podcast hoje, eu tô com dúvidas, será que eu sigo o caminho da consagração? Será que eu me entrego de verdade para esse chamado de Maria na minha vida, para me consagrar? O que tu diria, assim, um conselho? Alguns conselhos, bem corajosa. Pode ser bem corajosa, falar a verdade. A gente vai se arrepender na vida só daquilo que nós não fizemos. E aí fica, nossa, devia ter feito, devia ter ido, devia... A gente tem que se arriscar mais. Eu vejo uma juventude que tem medo de se arriscar. E assim, pensa, é quase que insano. Você deixa tudo, a tua terra, tudo, e entra numa clausura. Isso já foi, né? Faz Jesus, só o Senhor que faz isso, né? A gente faz umas loucuras. Aí, em Jesus, dentro do chamado, fala assim, deixa tudo e vem. E aí, vem pra onde? Faz como que vai ser isso? Então, simplesmente vai. E eu não me arrependo, né? De ter dito sim. E sempre que ele vai pedindo sim, sim. Eu já escutei isso de uma pessoa falando assim, mas a senhora não vai dizer nunca não para Deus, né? Não quero. Só se for, assim, sem impensado, porque para ele, sim. Jesus foi sempre sim para nós, né? Por Pai, né? Para nos salvar. Mas então eu também quero ser sim. É o que ele pedir, né? Por mais difícil, por mais sacrificado que seja, não importa, né? Sempre sim. Então a gente precisa se arriscar. Porque Papa Bento XVI já falava isso, Deus não nos tira nada, Ele dá tudo. E a gente, na verdade, falta essa intimidade com Ele, né, na oração, e ter essa experiência da pessoa de Jesus, né, Ele é maravilhoso. Como que vai ser ruim deixar, né, por mais belo que seja a família, os amigos, a terra e tudo mais, né, que a gente só a renúncia daquilo que é bom, né, para algo melhor, né? Então eu vou deixar aquilo que é bom, sim, mas por um propósito maior. E como que eu vou saber se é meu lugar ou não, se eu não aproximar? Então muita gente fica com não, né? Não, freira não, padre não. Mas chega mais perto e vai olhando, porque é a pessoa de Cristo, essa experiência dele, da pessoa dele, que me apaixona, faz com que eu fale, Senhor, é isso. Se as pessoas entendessem a beleza, a profundidade, né, que é a vida consagrada, acho que não teria convento que ia caber, né, tanta gente assim, né. Não tinha, não ia ter. Lembro de uma menininha, uma vez, que aproximou na grade do Carmelo, chamava Maria do Carmo, a menininha, pequenininha. Devia ter 5 aninhos, mais ou menos. E ela falava, por que você está presa? Aí eu falei, não sou eu que estou presa. É você que está presa. Como assim? Falei, olha, a chave está de dentro, o cadeado está de dentro. Então, você que está presa. Eu tô com a chave. Aí ela saiu correndo, mamãe, e arrastou a mãe dela. Falou assim, o que foi, filha? Eu falei assim, a gente tá preso. Aí ela ri, ela falou assim, e vou explicar pra senhora o que eu falei pra ela, que é uma maneira que ela vai entender, né? Porque a gente não tá presa. Nós livremente escolhemos estar com ele. E com ele há liberdade.
Com ele a vida, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é tudo. Então, é um poema de Santa Teresinha, em ti, Jesus, eu tenho tudo. És tu que eu amo, tu me basta. Então, se eu tenho a ti, eu tenho tudo. E é isso mesmo, eu tenho tudo. Não, a gente busca tantas coisas no mundo, tantas, e na verdade é aquilo que ele fala para Marta, né? Tu te inquietas com tantas coisas, mas uma só te é necessária, eu, né? Traduzindo, eu, né? O problema não são os trabalhos, os apostolados, é o foco na pessoa de Cristo. Então a gente precisa chegar mais perto, experimentar, né? Se apaixonar da pessoa de Jesus, porque só alguém apaixonado deixa tudo. Deixa tudo. Abraão foi um apaixonado por Deus, né? Que o chamou, porque ele deixa tudo, né? Parecia extremamente insensato, né? E assim foram com tantos outros profetas, com tantos santos que a gente conhece, né? E não conhece na igreja, que se a gente vai conhecendo cada um, a gente fala, puxa, o que eu estou fazendo que eu não estou fazendo mesmo, né? Porque a gente está aqui para ser santo. Nosso chamado primeiro no batismo é para ser santo. Então, é decidir primeiro pela santidade. E buscando a Jesus, essa santidade, estando perto dele, daí a gente quer entregar cada vez mais com radicalidade a nossa vida, né? E a vida consagrada, ela é belíssima. Teria até que ser a primeira opção de pensamento. Puxa, por que não, né? E me falar, Senhor, se é a tua vontade, eis-me aqui. E deixar a voz de Deus ir falando no coração, né? Chegar perto, né? É o conselho de ousadia, né? E é tão lindo, né? Porque o Instituto hoje, Filhos de Maria, tem várias missões, né, irmã? Então vocês estão aqui, estão lá, que nem o João estava falando antes, né? Às vezes a gente foi olhando para Camboriú, olha para elas assim, meu, o trânsito para. E hoje, assim, eu queria te perguntar, o que o Instituto tem, se tem alguns projetos, se tem algumas coisas que a gente pode ajudar vocês também, né? O que vocês têm hoje que ajuda na missão de vocês, para falar pro pessoal? A gente tem diversos projetos, na verdade, né, que gostaríamos de executar. Nós estamos fazendo pequenos trabalhos, assim, primeiro na obra social, Projeto Nazaré, a gente atende ali as mãezinhas, que até com bebezinhos até 2 anos, então a gente oferece um enxoval para elas, leite, fraldas, então toda doação ali é bem-vinda, mas a gente está junto com a matriz, né, trabalhando nessa obra social. Mas, logicamente, a gente quer fazer mais, além dos atendimentos, pregações e retiros e tantas coisas assim, né? A gente tem um sonho que é forte, que, na verdade, é um sonho de Deus, né? Que Nosso Senhor confirma tanto em oração para nós, a construção do oratório. Para isso, a gente precisa achar o terreno, né? Para quê? O que seria o oratório? É o sonho de Dom Bosco. Que até conversando uma vez com o Salesiano, ele falou, resgata isso, né, mesmo, de Dom Bosco, que o oratório seria esse contraturno que chamam hoje, né, mas não é bem esse nome que a gente quer mesmo, é o oratório, que é esse espaço onde vai acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e oferecer ali um espaço de oração, de artesanato, de artes, né, que eles vão passar, assim, serem felizes, né, porque ser santo é ser feliz. Então, a Dom Bosco vai nos ensinando a isso, né? A deixar a criança ser criança, né? Dar esse espaço saudável, né? E de Deus para essas crianças. E tem igual ele falava tanto na minha casa, né? Vocês vão encontrar alegria. Ele falava para os adolescentes, né? Comida, alegria, né? E sobretudo Deus, né? Então ali ele dava catequese, eles tinham espaço para brincar, né? Para aprender um trabalho manual, né? Então o que foi lá na época de Dom Bosco, acho que tem muito que ser resgatado, né? Os jovens precisam trabalhar, aprender a trabalhar com as mãos, artesanato, resgatar esse artesanato, resgatar a vida de oração, esse ambiente saudável mesmo. A gente quer oferecer isso, mas para isso a gente precisa do terreno e as pessoas sonharem conosco esse projeto, né? Para ter esse espaço mesmo para as crianças. A gente não tem nenhum tipo de, assim, benefício, salário, porque freira não tem salário, não, nosso salário é só no céu mesmo, né? Amém. Mas, assim, nós vivemos o trabalho das nossas mãos, né, que
a venda de pães, de bolos, de bolachinhas, né? Feito pelas irmãs mesmo, né? Além do nosso apostolado, então a nossa vida ela é bem apertada, né, de tempo, né? Então, entre oração e trabalho e o apostolado, são as 3 coisas, né? E a gente vende, mas não é suficiente. Nós precisamos da ajuda mesmo de doações para aqueles que querem, né? E é um tempo até propício do Advento, pertinho do Natal, né? Claro. Para que as pessoas possam nos ajudar. Mas hoje, atualmente, nós precisamos da ajuda de carro mesmo, porque onde nós estamos, que é uma chácara ali no braço, né? É bem longe da onde nós temos que atender, né? E muitos dos nossos apostolados até nós suspendemos temporariamente, porque a gente não consegue chegar, nós dependemos de carona e tudo, não passa ônibus lá no lugar, né? Até isso, precisamos disso, né? Desse recurso ali no braço, no interior de Camboriú, precisa dessa transporte público, né? Para poder atender ali inúmeras famílias que estão ali. Mas nós precisamos chegar até as pessoas, ir até as pessoas. Então, a gente precisa desse veículo, né? Simples que seja, mas nós precisamos. E de todo tipo de ajuda, assim, é muito bem-vindo. Mas, sobretudo, isso, né? As pessoas têm esse sonho, né? E da gente poder ter o espaço para construir o oratório. Até de forma bem corajosa, se a irmã me permite, né? Nós queremos colocar o nosso podcast a serviço. E você que está aí em casa, escutando esse podcast, com a graça de Deus, o Pod Cristo Adoradores tem alcançado tantas visualizações e tantas almas. Não com o intuito de ficar conhecido, mas com o intuito de fazer aquele que se fez ficar conhecido, que é o Senhor. E você que está aí acompanhando, que sentir no coração em poder ajudar, as irmãs estão fazendo a vaquinha para ajudar nesse veículo, que é um meio de transporte, porque elas fazem missão em vários lugares. Como a gente falou brincando até aqui, que a gente vê as irmãs para lá e para cá durante o dia a dia na cidade, a gente sabe que nos tempos de Jesus, né, as pessoas caminhavam e tudo, só que os tempos são outros agora, né? Então nós temos o veículo e temos almas que podem ajudar. Então você pode ajudar. Ajude elas nessa caminhada, ajude elas com essa vaquinha solidária, porque elas precisam. São mulheres que dedicaram e todos os dias dedicam sua vida a essa clausura, a estar em serviço à ação social. E eu também quero colocar aqui, Fabrício, forma muito corajosa, ao município de Camboriú, que providencie o transporte público para aquela região, que tanto necessita. Não só para as irmãs, mas para todos os municípios que também vivem lá. Porque não é fácil, né, irmã? A gente que vai para o interior, eu tenho ido bastante lá, não é fácil. Tem muitas famílias carentes, famílias que vocês atendem lá, que vocês conversam, que vocês recebem, que vocês rezam, e elas precisam. Então vamos se mobilizar em prol dessa evangelização. Tá bom? Vai dar tudo certo. Com certeza. Vamos pra cima. E agora, vou aproveitar o gancho também. Pode falar. Vamos fazendo. Você chegando no Natal, vocês fazem pães, o que mais faz? Bolos? Faz todo tipo de quitutes, né? Bolos. A gente até diminuiu a venda exatamente pela distância. Sim. Porque a gente não tem como entregar e as pessoas não querem buscar porque é longe, né? Isso aí dói o coração da gente, mas a gente vai continuar, né? A gente não pode desistir, porque católico é corajoso, mas, né? Com então, certeza. Tem jeito, né? Com a cara e com a coragem. Então, se o pessoal quiser fazer uma encomenda, eles podem fazer uma encomenda com vocês? Entrar em contato conosco, tem o nosso Instagram, @Instituto Filhas de Maria. Então, tudo emendadinho, né? E vai chama a gente no direct ali, né? Isso. E pode fazer encomenda daquilo que a gente faz, né? Os pães, os biscoitos, as bolachinhas, os doces, né? Então... Perfeito. E é tudo maravilhoso. A gente já comeu pão, a bola... Fofinho, né? Um pão fofinho, né? Meu Deus do céu, cara. Uma semana eu levei, cara. Cortava a fatia devagarzinho pra não consumir muito. Pra durar bastante. Tão bom que é. Esse é o pão santo. Pão santo. Então você, quer passar agora o Natal, né? Bom. Café da manhã, café da tarde, tem bolo, tem pão. Você faz bolacha também? Também. Bolacha de Natal? Também. Já temos umas encomendas aqui pra fazer, então. Rapaz. Meu Deus aquele do céu. creme brulê que fala? Como é que é? Não sei como é que é. O próprio. Creme branco em cima? Aquele branquinho, Você vai ficar de fora. Não, fica de fora. Chama a irmã, tá? A gente vai deixar disponível o @ delas aqui pra você poder
encomendar com elas, chame elas, porque é bom, é de qualidade e também você vai estar ajudando elas a evangelizar, certo? Então, encomende, porque é uma maravilha, certo? Se a pessoa quiser fazer também doação pra gente espontânea, Isso. ou quer doar, por exemplo, farinha de trigo, a gente quer ajudar de outra maneira. Não sei a maneira que Deus inspirar a pessoa de nos ajudar, entre em contato conosco ali, passa uma mensagem pra gente no Instagram e a gente vai responder, vai entrar em contato. Toda ajuda é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Mas vamos sonhar juntos, né? Porque os jovens precisam, né? Nós encontramos, assim, realidades pela essa escuta aos jovens. Recentemente, semana, acho que passada, nós escutamos, assim, vários jovens, né, dentro de um retiro que foi feito. Então, quantos que já tiveram pensamentos, né, de tirar a própria vida, de desistir da vida. Isso é muito triste, você escutar isso de um jovem, de um adolescente, né, e não ter sonhos. Tem jovens que falam, eu não sonho mais. A gente pediu para escrever em papéis, né? E a gente levou diante de Jesus. Depois a gente foi conversando com eles, rezando com eles. E outros que vivem situações terríveis dentro da própria casa. A gente não imagina. Então nós queremos atingir estes jovens. Então, para isso, ajudar um missionário, gente, é você também ser missionário. Então a gente não está pedindo para a gente simplesmente, as irmãs querem ter o carro para não precisar andar, né? Quem quiser é eu, né? Conseguir atingir todos os lugares, né? E que a gente são tudo longe, né? E a gente precisa chegar até essas pessoas. Nós pregamos em diversas cidades que nos chamam, né? Para missão. Nós fomos chamados para missão em Minas Gerais, onde tem nossos oblatos e oblatas, que são os leigos ligados ao Instituto, né? Então, eles continuam a obra ali, em Minas Gerais, onde nós fizemos uma missão em diversos lugares ali, que chamavam a gente para a Semana Missionária. E tem vários tercinhos das crianças ali. Então, a gente fundou um tercinho aqui também, né? Em Camboriú, que fez um aninho de tercinho das crianças aqui. E fundamos o Geração Santa aqui também. Tem o Geração... Agora, né? Tem o Geração Santa em Campos do Jordão, com a graça de Deus, né? E a gente quer espalhar o terço das crianças, porque o tercinho, ele não fica só no tercinho, né? A gente quer levar essas crianças a rezar com as famílias. Porque cada vez mais cedo a gente precisa chamar os pequenos, né, para a vida de oração. E através deles, muitas famílias estão voltando para a vida de oração, para a missa, para a participação, né? Tem um tercinho lá em Minas Gerais, que não é só o tercinho. Tem os oratórios que acontecem, a gente queria que fosse sempre, né, permanente. Mas tem os oratórios que acontecem de vez em quando. Nós fizemos um agora, Festa no Céu, ali na Matriz. E esses oratórios que é esse dia de brincadeiras e orações, né? Aos moldes de Dom Bosco. E eles estão pedindo para que tenha mais, sempre, né? Mais, né? Onde eles veem que a santidade é ser feliz, né? Estar em alegria. Tem uma menininha ali que não brincava faz tempo. A família falou pra gente e ver ela brincando foi surreal para a família. Há muito tempo a menina não brincava. Mergulhada em tristeza, né? Então a gente não sabe o que a pessoa está vivendo, mas precisa experimentar essa alegria que vem de Deus. Amém. E é isso que a gente quer proporcionar, né? Multiplicar, né, os apostolados entre as crianças e os adolescentes e os jovens, né? E precisam muito. Amém, Muito. gente. Glória a Deus. E seja você um colaborador, ajude, né, nessa missão que é tão importante. E antes da gente encerrar, Fabrício, nós queremos agradecer aos nossos colaboradores. Vamos começar então com a loja Divino Amor. Divino Amor. Com O certeza. que você tem para falar dessa loja? Da Fabrício? Divino Amor. Divino Amor, a coração. da A Divino gente sempre Amor. faz o de coração da Divino Os Amor. nossos queridos presentearam você Nossa, com um presentinho. que chique. Tá? Aqui está o nosso presentinho da loja Divino Amor. Nossa, meu Deus, já tô ganhando presente de Natal. Claro, literalmente. Obrigada. Literalmente. Obrigada. Que Deus abençoe. Que lindo. Que esse presente leve você também a poder evangelizar com algumas pessoas também, com muitas que você sentiu no coração. E a loja Divino Amor é uma loja incrível, com pessoas muito caridosas, de coração aberto. No dia que a gente foi lá, fomos recebidos com muito amor e carinho, né? Agradecendo ao Félix, a toda a equipe dele lá. São pessoas incríveis e sensacionais Ai, que presentearam você hoje
com esse presentinho de Natal. Que lindo. É lindo demais. Maravilhoso. A caixinha já é um presente, gente. Que isso. E a gente dá até dó de abrir. Então, também, cara, vendo assim, dá não dózinho de abrir. A gente ganha um presente, não vou nem abrir. E a gente quer agradecer a você, irmã, pelo seu sim, por você ter disponibilizado de estar aqui conosco, porque realmente onde vocês ficam, para quem não conhece, é muito longe, gente. É muito longe mesmo. Então, para quem não tem um veículo para poder se deslocar, de a pé é penoso, é dificultoso. É uma puxada. Né? Mas a gente agradece de todo o coração, porque o teu sim também agrada o coração de Deus. E com toda certeza, tudo aquilo que a gente conversou hoje aqui, tocou alguma pessoa que está assistindo esse nosso podcast nessa noite de hoje. Eu quero fazer um convite para as meninas, aproveitando. Claro. Agora em janeiro, dia 16, 17 e 18, nós vamos ter o nosso encontro vocacional, na verdade um retiro vocacional, para as meninas que sentirem, querem discernir a vocação, querem conhecer mais de perto o Instituto, quer ter esse momento de convivência com as irmãs. Vai ser no Recanto das Bromélias, aqui ali na região do Braço também, um pouquinho para frente do Instituto, né? Então, a gente vai estar ali passando esses 3 dias de oração, de partilha, né, fraterna. Então, vem conhecer, venha, aproxima, né? Claro. E venha ser também uma filha de Maria, porque o mundo precisa do nosso coração acolhedor, das nossas mãos, do sorriso, da presença de Maria de novo, né? Sobre isso, só para ilustrar, esse negócio de ser a presença de Nossa Senhora. Eu estava na casa da minha mãe, ainda estava nessa transição do Carmelo e para os Beneditinas, então o bispo falou para eu dar uma passadinha ali na minha família. E vivi o dia 2 de novembro com ali a minha mãe, foi no cemitério com ela na missa ali. A gente foi visitar o túmulo do meu avô. No que eu estava caminhando para chegar até lá, um jovem, que eu não sei de onde saiu, de verdade, porque eu não vi de onde que ele saiu, ele me chamou pelo nome. Aí eu virei para trás assim rápido e ele falou assim, não volta para a clausura não, porque o mundo ainda precisa da irmã Dulce. Aí a minha mãe, ela falou que arrepiou todinha e eu realmente me senti no coração assim, eu não sei, um ardor, né, e eu não sei explicar como que foi isso, mas me deu eu não sei explicar o que me deu, eu só sei que eu sorri, ele estava sorrindo muito, ele é um jovem muito bonito. E ele estava sorrindo para mim. Eu falei assim, como que é? Pensa. E ele fez assim, com um sorriso. Nossa. O mundo ainda precisa da irmã Dulce. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, mas o que o senhor está arrumando comigo, né? E só eu sabia o que eu levava dentro do coração de discernimento, né? Mas ainda precisava de tempo, né? E Deus precisava dar mais luzes sobre isso, porque realmente é um passo muito grande, né? E a gente sempre acha que, não vou dar conta, mas você não dá conta mesmo, não, é Deus, né, que vai fazendo tudo, né. Mas aquele sorriso daquele jovem marcou minha vida, né, e o mundo hoje precisa, e isso eu repito para vocês, e para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o mundo ainda precisa da irmã Dulce. Então, vamos ter esse coração igual dela, né, porque não, que um coração tão semelhante ao de Jesus, né, o que a irmã Dulce fez, tão pequena, tão fraca, quase sem os pulmões, né? Sozinha, ela empreendeu tanta coisa, né? Então a gente deixa de dar o nosso sim. Isso eu falo para as meninas aí que estão ouvindo, né? A gente deixa de dar o nosso sim porque a gente se acha incapaz, é porque eu não vou dar conta, ai meu Deus, né? Se a irmã Dulce fosse parar nas limitações dela, ela não faria nada. Nada. Então o mundo precisa ainda da irmã Dulce. Ainda precisa dessa doçura de Maria, que tinha a irmã Dulce, né? E que Nosso Senhor nos convida a ser, né? A ter ousadia, ser com a nossa vida, como um bispo amigo falou para mim, né? Numa carta, escrevendo, falando sobre os nossos apostolados, que a gente fez missão também ali na diocese dele, ali na minha diocese natal. Então ele escreveu, você tem que ser um sinal de contradição no meio de nós. Isso me marcou. Precisa ser um sinal de contradição. E nós somos assim. Precisamos ser um sinal da presença de Deus e que a gente vai contra o mundo mesmo, contra a correnteza do que o mundo ensina, né?
Então, o mundo precisa do teu sorriso, das tuas mãos, do teu coração. E não diga não para Jesus, né? Isso a gente vai falar para as meninas hoje, com ousadia. Então, tá convidada aí para o nosso encontro vocacional. Entre em Muito contato bom. conosco aí no Instagram, faça a sua ficha de inscrição, tá no link da bio, ali a ficha vocacional, e a gente vai entrar em contato com vocês, né? Para a gente acertar sobre esse retiro. É gratuito, não precisa pagar taxa de inscrição, tá bom? Se é pra Amém. você, essa benção, pega. Só vai. Só vai. Só vai, só segue Tá o conselho. tudo pronto. Só segue o conselho da irmã Maria, cara. E um dos nossos patrocinadores, elas visitam. Sabia? Vocês visitam Sim. do pessoal A Verdureira Santa Regina, Ah, do Thiago. Tiagão, abraço, Né? Thiago. Abraço, querido. O café tá ali fora, né? Tá bom, tá maravilhoso. Um café entregado por ele com muito amor e carinho. Quando eu fui lá pra falar com ele, ele falou assim: amanhã vai Maria Clara e tudo mais. Eu falei, cara, elas vêm aqui, nossa, a gente conversa bastante. Né? Ó, elogiou vocês bastante, viu? Que bom, Então, graças olha, a Deus. Então, Thiago, Olha. ó, uma hora você vem tomar um café. Nós vamos tudo tomar um café lá. Com certeza. As Lá meninas ele do vem Instituto aqui. Filhas da Maria, Filhas de Maria e nós, e vamos lá tomar um café. Inclusive, ele tem um testemunho muito lindo, tá? Com o Padre Léo. Você vai ser nossos Tá. próximos convidados, hein, Isso Thiago? pode ter certeza, viu? Lá na fruteira ele tem bastante fruta fresquinha. Ele vai de manhã, deixa tudo fresquinho, tudo bonitinho. Limpinho, lavadinho. pá. Lindo. Sempre fresquinho pro pessoal que chegar lá comprar. É na rua La Paz, 807. Você quer fazer essa encomenda, ele entrega em casa também, João. E detalhe, fica em Camboriú. Você deixa de ser preguiçoso e você vai lá, rapaz. É pertinho, Né? é pertinho. Nós temos também o nosso outro patrocinador, que é a Alumig Alumínios, que fica em Camboriú, lá na Estrada Geral do Rio do Meio. Eles fazem portas de alumínio para móveis, fazem portas de passagem, trilhos, cristaleiras, portas para cristaleiras. E os caras estão há mais de 5 anos no mercado. Mais de 5 anos no mercado, oferecendo produto de ótima qualidade, tá? Para você que quer fazer um trabalho com eles, que você precisa, tá? Eu vou deixar aqui o contato, eu vou dizer aqui, ó, 479-8482-3838, certo? Só falar com eles, preço de qualidade e de bastante credibilidade. Agora o nosso grande patrocinador querido, o Tiaraju Studios. Uma salva de palmas pro Não, Thiago essa galera aqui é Só merece. incrível, sensacional. Ragnar tá lá do outro lado, fazendo as coisas dele. Toda a equipe. A equipe tá aqui gravando. também. O São- Noel. O Noel Coração também pro não, pessoal. não está aqui, mas é um dos grandes patrocinadores nossos também, que faz uns trabalhos incríveis, fotos comerciais, gravação de podcasts, fotos corporativas. Então, o que você precisar, o Tiaraju Studios está à disposição de você, certo? O Noel é um homem de Deus. Aqui não é só um estúdio de podcast. Não. Quem entra aqui sente uma leveza, uma tranquilidade. E sabe o que é melhor? O Noel, ele não só comunica. Ele faz com que ele transforma a fotografia, transforma a comunicação. E pensa um cara que fala de Deus. Tem um coração assim, ó, Enorme. enorme. Acho que não cabe nem no tamanho do estúdio aqui o coração dele. Ô, Noel, um beijo. Abraço, querido. Coração pro Noel. Cara, Coração olha lá, do ó. Tiaraju Studio. Ele acabou de chegar aí, Acabou ele vai de chegar. escutar. Irmã, muito Olá. obrigado pelo seu testemunho, pela sua vida, que todo esse testemunho toque essas pessoas que escutaram a gente e que façam elas viver esse tempo que está chegando agora, o tempo de advento. Faça viver esse tempo com muita alegria no coração, porque está vindo Jesus e que a graça de Deus esteja sobre o instituto de vocês. Conte com a gente, pelo que precisar, pelo instituto, a gente também está à disposição. Que Deus abençoe infinitamente vocês. Amém, é uma alegria o convite. Fiquei muito feliz, porque é o que eu falei, né? No início, nós nos encontramos assim na primeira semaninha que eu cheguei aqui, né? Então fica o sorriso, o acolhimento de vocês, marcaram meu coração, né? E foi impressionante aquilo para mim, porque ficou gravado. Obrigada pelo convite, foi uma alegria, uma alegria. A gente também está à disposição de vocês, tudo que precisarem da nossa comunidade, nós estamos aqui também. Podemos lá tomar um café no Instituto com vocês Ah, lá? claro Claro. que pode. Olha, a gente dá prejuízo, hein? Olha o tamanho desse menino. Olha ele. Ah. Ai, ai, ai. Ah, louvado seja Deus. Gente, muito obrigado por você assistir o nosso podcast, tá? Você que deseja também nos auxiliar com algum custo financeiro, a gente também está disposto, também está colocando o QR Code na tela,
para que a gente consiga continuar com esse nosso processo de evangelização. Você que queira ser um patrocinador do nosso projeto também, deixamos o contato também à disposição de vocês para nos ajudar a evangelizar, porque evangelizar é preciso. E o Senhor precisa ir em busca de almas que buscam o amor misericordioso dele. Muito obrigado. Até o nosso próximo episódio, né, João? E não esqueça que você pode ser o nosso próximo convidado. Com toda certeza. Valeu, gente. Até lá. Tchau, tchau.